noite a todos. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2024, terça-feira de carnaval, e eu resolvi vir aqui falar com vocês sobre a convocação, o pedido, aliás, de Bolsonaro para que todos estejam com ele no dia 25, na Avenida Paulista. Isso movimentou a internet, está viralizando, né? Esse pedido está sendo considerado por muita gente realmente. A previsão é que estejam 500 mil pessoas na Avenida Paulista no dia 25. E está mobilizando opiniões contrárias, muita gente contra, os isentões aí dizendo que nada, melhor não fazer nada, criticando a esquerda caindo em cima. A esquerda, como sempre, já mentindo, já inventando narrativas sobre o pedido de Bolsonaro, né? Então, algumas considerações importantes aí a respeito do assunto, que é o seguinte: para quem alega que muita gente está alegando que é melhor não fazer nada, que essa convocação vem num momento errado, que Bolsonaro, com críticas a Bolsonaro, etc. Então, o fato é o seguinte: não existem escolhas possíveis na situação presente, na situação atual desse país. Não existem escolhas possíveis. Para quem é patriota, para quem é brasileiro, para quem ama esse país, a única escolha possível é se movimentar, se manifestar e mostrar a sua vontade. Ou se calar e ter pela frente esse horizonte de 10, 20, 30 anos de um desgoverno, desse desgoverno lulopetista, comandado pelo consórcio, por esse consórcio que a gente conhece qual é, que tirou Lula da cadeia para colocar na cadeira, né, de presidente da República. E só existe essa opção: ou se cala e no conformismo quentinho de sofá dos isentões, que são covardes, sim, né? Muito covardes, todos os isentões, né? Esse pessoal que vive ensaboado, nunca é para fazer nada, nunca, deixa como está, vamos deixar rolar, porque a situação, não sei que tipo de coisa que se passa na cabeça de uma pessoa que é isenta no momento em que o país passa por essa situação. A amostra do que pode acontecer caso você se cale já está dada nesses primeiros 13 ou 14 meses do desgoverno petista. É um fracasso absoluto econômico, uma vergonha internacional que está sendo cada vez mais vista internacionalmente, essa coisa do anão diplomático. Lula é realmente um anão diplomático, só fala asneira, né? Não existe retorno algum. O Brasil só passa vergonha fora do país. Não existe retorno algum dessas comitivas milionárias pagas com dinheiro público, como, por exemplo, aquela comitiva que foi para Dubai, com 1.200 pessoas que ninguém nem sabe quem são essas pessoas que foram para lá. Muita gente foi grudada para fazer turismo, principalmente, tudo com dinheiro público. Alguém em sã consciência, até da esquerda, pode dizer qual é o retorno, que benefício essas incursões de Lula pelo mundo, junto com a Janja, viajando pelo mundo inteiro, sabe, vai agora para o Egito novamente, né? Qual foi o benefício concreto que isso trouxe para o país? Esse benefício não existe, pelo contrário, o que existe é uma deterioração da imagem do Brasil fora do país. Esta é o resultado de 13 meses de governo, fora a questão econômica, né? Fora a questão da censura, fora a questão desse esmagamento da liberdade de expressão, fora a perseguição a brasileiros, uma perseguição injusta, sem lastro judiciário, sem lastro lógico,
É o que se viu a respeito de 8 de janeiro, mas nós não estamos aqui para discutir isso, ok? Tá? Então, a única opção é se calar ou tentar lutar ainda enquanto há tempo. Se é que existe tempo, porque a corda já esticou o suficiente, já deveria ter se rompido faz tempo. Né? Não se rompeu ainda porque está sendo levada e empurrada pela barriga por todo mundo. Nós estamos no carnaval, os caras estão aproveitando o carnaval, como sempre. A imprensa no carnaval não faz cobertura política, não existe noticiário, só existe noticiário sobre carnaval, sobre Ivete Sangalo, sobre Apocalipse, sobre Baby Consuelo, essa porcariada toda que a gente está vendo. E é um momento que eles aproveitam para trabalhar contra o Brasil, porque eles não estão sem pulando carnaval, né? Um ou outro está pulando carnaval, aparece aí na mídia, mas de forma geral eles estão usando esse momento, como usam todos os feriados, madrugadas, etc., para lançar leis e criar decretos contra o país. Então, o pedido, voltando, o pedido de Bolsonaro, que está inelegível até 2030, e ele está inelegível para 2026, né? E, se não me engano, está inelegível pelo TSE, foi decretado pelo TSE até 2030. Mas a esquerda luta para tirar Bolsonaro definitivamente até o ano 4000 do cenário político brasileiro. É sobre isso exatamente, essa perseguição. A gente viu o que está acontecendo, uma perseguição tosca, infantil, uma estratégia assim miserável do consórcio de perseguição, é escancarado, juntamente com a mídia alugada, a Rede Globo, etc., que a gente sabe do que eles são capazes de fazer, né? Até de levar a sério uma acusação de molestamento de baleia. Ninguém achou essa baleia até agora, né? Para ela depor, tá? Usando Polícia Federal, etc. Molestar baleias, caso de vacinas, tudo está sendo feito contra Bolsonaro de uma maneira escancaradamente anticonstitucional, escancaradamente sem respeitar a Constituição. Não existe mais a Constituição, ok? Tá. Bom, desculpe. Já existe, inclusive, um outro alerta, mais uma farsa que vem aí, que são os 140% de aumentos de casos de Covid. Eles repetem uma história gasta, né? Que só tratando o povo brasileiro e os patriotas como otários. Simplesmente não é possível uma outra justificativa para tudo isso, tá? Mas, para quem critica muito, muita gente aí usa como argumento erros de Bolsonaro, como o erro de 7 de setembro, com a carta do Temer lá, né? Aquele erro de 7 de setembro e algumas outras coisas. Essas pessoas se esquecem que a história é construída com erros e acertos, isso desde o início da humanidade, né? A história tem o seu tempo para acontecer e acontece com erros e acertos dos governantes. Não houveram governantes completamente certos, que agiram corretamente e não erraram nunca, né? Isso é impossível acontecer. Não foi assim com Churchill, não foi assim com Lincoln, não foi assim com Kennedy, que erraram muito e corrigiram os erros. Não foi assim com Ronald Reagan, não foi assim com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, inclusive, se suicidou, né? Não foi assim com Juscelino Kubitschek, etc. Então, para quem critica Bolsonaro pelos erros, que houveram, sim, todos, quem tiver bom senso vai chegar à conclusão que sim, houveram os erros. E daí? É preciso corrigir esses erros. Porque o fato que nós vivemos hoje neste país
é que não existe oposição a esse consórcio que está dominando ditatorialmente tudo, a não ser uma ideia que ainda norteia o povo brasileiro, os patriotas e quem ama realmente esse país. Não é um homem, é uma ideia. Não é o homem Jair Bolsonaro, é no que ele se transformou. Ele se transformou numa ideia de liberdade, de defesa de valores da família, de pátria e de propriedade. É essa ideia que vai levar as pessoas, no dia 25, para a Avenida Paulista. E nada mais. E o que acontece é que a situação hoje, em fevereiro de 2024, é muito diferente da de novembro, outubro de 2024, quando o povo ainda acreditava que existia apenas uma instituição, uma única instituição, que a defenderia, que defenderia o povo, que era o Exército Brasileiro. Porque, além do Exército Brasileiro, quem poderia defender o povo e os seus interesses seriam os que são obrigados a isso, por função, por terem sido eleitos pelo povo, que são os políticos, que é o Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional, em novembro de 2022, já não existia faz tempo, como não existe hoje, né? O Congresso Nacional não existe simplesmente. Não, o Senado com Rodrigo Pacheco como presidente e a Câmara dos Deputados com Arthur Lira. Essa é uma insanidade, não existe mais. Nós podemos, muita gente alega que existem exceções honrosas entre os políticos, mas olha, infelizmente, diante da realidade, a realidade é a seguinte: uma entidade é uma entidade, ela não é feita de duas andorinhas. Um verão não é feito de 2, 3, 4 andorinhas. O verão é feito pela maioria das andorinhas. O Congresso é uma entidade, responde como entidade, e são as atitudes dessa entidade fechada que importam e trazem ou não benefício para o povo brasileiro. Então não adianta discursos maravilhosos em palanque, inflamados em palanque, de exceções honrosas, se a decisão do Senado ou da Câmara dos Deputados vai ser contrária e vai abalar tudo. Aliás, muito traíra usa isso para fazer o contrapeso, para criar a fachada do Estado, do tal Estado Democrático de Direito, né? Tá? Fazendo o jogo que a gente vê em filme classe B americano, do interrogatório do policial bonzinho e do policial mauzinho. Isso a gente viu no STF durante anos. Tinha o juiz ruinzinho e depois o juiz bonzinho, e vai jogando para manter a fachada de democracia, né? E uma outra consideração que é muito importante a respeito disso é que, historicamente, o que depõe um governo, o que tira um governo, autoritário ou não, do poder, o que acaba destruindo o governo, não são questões ideológicas. As questões ideológicas são questões que fervem, que estão aí, que servem para discussão, etc. Mas não é isso, fundamentalmente, o que vai destruir ou tirar um governo do poder. O que tira um governo do poder é fome, é miséria, é falta de grana. O que tira um governo do poder é quando o indivíduo já não consegue sustentar os próprios filhos, já não consegue ter ou conseguir uma forma, um emprego para sustentar os seus próprios filhos. É quando já não existe mercado de trabalho, é quando a situação econômica vai de mal a pior e o povo começa a passar fome ou miséria. Nessas alturas do campeonato, quando isso acontece, o tal governo autoritário que está lá em cima, que é incompetente, e só tem duas alternativas: ou ele sai, é tirado, ou ele se impõe pela força da baioneta, da arma, da bala, a força, e submete o povo à força, à sua vontade, e submete o povo à miséria pela força da baioneta.
Isso é o que aconteceu com o narcoditador, isso foi o que fez o narcoditador Nicolás Maduro na Venezuela, isso foi o que fez o sanguinário Fidel Castro em Cuba, quando tirou Fulgêncio Batista, e nos anos seguintes a coisa andou bem enquanto a Rússia sustentava, depois que a Rússia não sustentava mais, veio a miséria, né? E na miséria o povo foi subjugado com censura, com intimidação e com arma, né? O Brasil está no caminho para que isso aconteça, mas não, isso felizmente ainda não aconteceu. Por isso que é tão importante este dia 25, que é tão importante esta ideia de liberdade, né? Exatamente por isso. Porque se nós nos calarmos, nós estaremos calando a única força hoje, porque exército não existe mais ao lado do povo brasileiro. Congresso já não existia há muito tempo ao lado do povo brasileiro. Ao lado do povo brasileiro só está o próprio povo, o teu próximo. O que vai estar com você metendo a boca, ou o que vai estar com você quietinho, com a bunda no sofá, sem fazer absolutamente nada, e vai ver esse país nos próximos 10 anos, 20 anos, se transformar numa coisa inimaginável, porque os primeiros 13 meses desse governo, desse desgoverno lulopetista, foram o que se viu. São 234 bi de déficit, quando no governo anterior de Bolsonaro eram 40 positivos, são 234 negativos de dívida. Porque tudo nesse desgoverno, é claro que todo o luxo desse desgoverno, as viagens, etc., custam caro. E muito caro, mas muito caro mesmo, todos estão cansados de saber, né? E a incompetência de gestão desse governo é evidente. Qual empresário neste país, qual empresário respeitado que suou nos últimos anos para manter a própria empresa, pequena, micro, grande, seja lá o que for, vai respeitar Fernando Haddad como ministro da Economia? Não é possível. Não há a menor possibilidade. Qual sociólogo vai respeitar, por exemplo, Marina Silva como ministra do Meio Ambiente? Ou o mesmo sociólogo, Aniele Franco como ministro do racismo, da igualdade social, seja lá o que for. Não é possível. É de uma incompetência atroz. Já visível em 13 meses, eu repito, né? Tá? Outra argumentação das pessoas é que se houver muita gente, vai gerar uma reação, um recrudescimento da censura, da perseguição por parte do consórcio, eles se assustarem com muita gente. E se houver pouca gente, vai incentivar esse mesmo consórcio a continuar agindo da forma que está. Pois bem, não há saída para isso realmente, né? A não ser a terceira opção, muita gente, pouca gente, ou a terceira, nenhuma gente. Aí, nenhuma gente significa o seguinte: os caras continuam confortavelmente na mesma posiçãozinha bacana, os caras que hoje dominam e mandam nesse país, achando que não tem realmente, que são impunes, que eles podem fazer o que quiser, ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Está todo mundo achando muito bacana, está todo mundo dançando, pulando o carnaval, etc., né? Isso que nós estamos vendo aí. Que, aliás, eu escrevi isso outro dia numa matéria, que esse carnaval que nós vemos aqui, essa porra que nós vemos aqui, só pode ser reflexo de um povo doente. Ninguém em sã consciência vai se arrastar no meio de urina e praticar o que esses caras estão praticando. Ninguém que tenha uma vida relativamente legal, mas isso é uma outra história, né? Bom, enfim. E é isso, quer dizer, existe e todo mundo está vendo o que está acontecendo. A gente vê aí essa brincadeira que os caras fazem
supermercado Fasueli, etc., o tamanho da destruição econômica que esses caras estão promovendo. É tudo custando muito mais caro, né? Assim, uma coisa estapafúrdia, né? É só ver. Eu tenho até, pra gente se divertir um pouco, esse negócio do Fasueli aí. É muito engraçado, né? 2,99 o quilo no Governo do Ódio. No Governo do Amor você paga só 5,49. Melão Rei, que era 4,99 o quilo no Governo do Ódio. No Governo do Amor você paga só 7,99. Abacaxi, que era 1,99 a unidade no Governo do Ódio. No Governo do Amor você paga só 3,45. Batata especial, que era 2,98 o quilo no Governo do Ódio. Hoje no Governo do Amor você paga só 9,99. Vem pagar mais no supermercado Fasueli. Aqui é mais caro, mas é com amor. Pois é, isso aí é engraçado. O povo brasileiro é um povo engraçado, é um povo que tira uma de qualquer coisa que acontece. Mas na verdade é trágico, né? Eu vi um vídeo hoje de uma menina que foi consolada por um policial, os dois se sentaram no chão dentro de um supermercado porque ela estava desesperada porque não conseguia mais comprar comida dentro do supermercado. E o policial... E ela teve um estresse, fez uma gritaria, etc., dentro do supermercado, parece que houve uma confusão. E o policial, numa atitude extremamente sensata, ao invés de ser agressivo, sentou com ela no chão e conversou com ela sobre a situação, né? E isso vai acontecendo no país inteiro, né? É a ideologia sendo substituída pela nota fiscal. A coisa do Fasueli, né? E aí fica complicado, porque esse governo, esse desgoverno lulopetista, do Lula, ainda tem 3 anos pela frente. As possibilidades de que ele sobreviva, ou de que o país sobreviva a esses 3 anos, são mínimas. São mínimas. Não tem como isso acontecer, em vista do que já aconteceu até agora. Para onde vai essa dívida de 100 e poucos bilhões de reais aí? Vai virar uma coisa estratosférica, né? Em que guerra o Brasil vai se enfiar? Contra quem? O Brasil vai estar numa posição contrária ao mundo civilizado, nem só aos Estados Unidos, né? Mas uma posição contrária nos próximos anos, é isso? Que vai incluir, que vai ter efeitos terríveis no comércio exterior, em investimentos, que já... O que acontece aqui é que investidor estrangeiro, o Brasil já caiu na lista lá para baixo, né? Investimento estrangeiro aqui, praticamente o Brasil é um país de risco enorme com essa política conturbada que existe aqui. Pior ainda, quando estão sendo veiculadas cada vez mais no mundo e conhecidos cada vez mais no mundo o cunho autoritário deste desgoverno, representado, por exemplo, pelas façanhas do ministro Toffoli, que só descondena bandido, descondena Joesley, perdoa a dívida, perdoa a multa, perdoa tudo. Um governo que favorece o crime. Isso está sendo visto no exterior, não é só aqui. O governo Lula tem 2 problemas agora: enfrentar o fato de que é um anão diplomático internacional e um anão nacional, né? É isso. Então, Bolsonaro convoca a todos para o dia 25, na Avenida Paulista, às 15 horas, né, se eu não me engano, é isso mesmo, às 15 horas na Avenida Paulista. Ele faz uma recomendação e deixa claro que não é para ter faixa, não é para ser contra ninguém, não é para ter atitude frontal com ninguém, tá? Isso é extremamente importante e extremamente cauteloso
para que não hajam dúvidas. E isso é preciso deixar muito claro, mas muito claro, porque a imprensa da esquerda e vai ser a grande mídia, a Rede Globo, etc. Tudo. Mas a imprensa da esquerda já está fazendo o papel dela, o papel porco de criar narrativas em cima do dia 25. Aí, por aí vocês veem. Isso é Brasil 247. Né? Aonde alguém disse, ou alguém citou que a manifestação de Bolsonaro era contra o STF, ou que estava sendo pago por esse, por aquele, ou por Silas Malafaia, ou por quem quer que seja. Ninguém falou isso, ninguém citou isso, jamais. Eles estão inventando e vão continuar até o dia 25 a inventar, né? E outra dúvida que acontece é a seguinte: ventila-se a possibilidade de que Bolsonaro seja preso antes do dia 25, já que, né, se eles ficarem com medo de que realmente isso cresça, a prisão de Bolsonaro seria para inibir ou para acabar com essa manifestação ou esse encontro na Paulista dos brasileiros no dia 25. E eu me pergunto, será que isso tem fundamento? Será que se Bolsonaro estiver preso no dia 25, o povo vai deixar de estar na Avenida Paulista? Ou será que em revolta, e vai ser uma revolta muito grande se Bolsonaro for preso, com essas alegações aí, né? Essas coisas. Ou será que vai piorar e vai crescer mais ainda essa movimentação? E vão estar mais e mais pessoas no dia 25. E depois? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eles devem estar se fazendo, porque prender Bolsonaro, já não existe nesse país nenhum tipo de alegação lógica, ou alegação jurídica, ou embasamento jurídico para coisa alguma, para porra nenhuma. Os caras fazem o que querem. Eles podem prender o cara amanhã por causa de... Como o ministro monocrático do STF já fez várias vezes. Podem prender pelos que eles quiserem. Não existe Constituição, não existe lei, mas existe um preço a ser pago por isso. Porque o Brasil ainda não está nessa ditadura. O Brasil ainda depende da opinião internacional, tá? Não apenas por questões ideológicas, mas depende por causa de comércio exterior, depende por causa de commodities, depende por causa de grana, depende por causa disso tudo. Então, e aí? E o preço? Será pago? Porque o Brasil não é um país pequenininho como a Venezuela ou como Cuba, que você cerca com arame farpado, isola do mundo e põe arma na cabeça de todo mundo e fala, meu, agora, a partir de agora você não fala mais nada e acabou, agora é uma ditadura mesmo. Pá. Não, o Brasil é um país continental. O Brasil é um país que é respeitado, e em grande parte pela diplomacia do governo anterior, do governo Bolsonaro. É respeitado no mundo. O mundo precisa do Brasil, o mundo precisa dos commodities do Brasil, né? Precisa do agronegócio brasileiro, que o Lula não para de atacar, não cansa. Tudo que é bom nesse país é inimigo do Lula, né? Então é isso. Então a opção nossa, de todos nós, nessa altura do campeonato, é ou o silêncio ou a movimentação, ou mostrar a nossa indignação e a nossa revolta e a nossa necessidade de mudança, né? E assim, uma coisa que é revoltante, a gente fala de Congresso, fala que Congresso
não funciona há muitos anos, desde o Congresso, a partir de 2018, se transformou nisso que é, né? Um zero à esquerda. Bolsonaro foi atacado 4 anos sem um pio do Congresso em favor de Bolsonaro, a favor de Bolsonaro, né? Então, só para fechar isso tudo aqui, tá? Falando sobre o Congresso, sobre o Exército, a gente não precisa falar. A posição do Exército já está muito clara, seja por uma coisa ou outra. O Exército já tem uma posição muito definida e, infelizmente, uma organização como essa, que tinha um respeito absoluto da população brasileira, do povo brasileiro, perdeu completamente esse respeito. Hoje, o Exército é sinônimo de melancia, né? No mínimo, para ser educado, para ser soft, gentil. O Exército é sinônimo de melancia, né? Quem foi responsável e quem é responsável, e vale aqui a mesma lei aplicada ao Congresso. Uma andorinha só, 2 andorinhas não fazem o verão, né? O que importa é a posição da entidade enquanto entidade e o que isso traz para o país. E a gente sabe qual foi a ação do Exército, né? Mas só para fechar aqui, esses políticos do Congresso aí são o seguinte: eles são, somando do presidente da República até os vereadores, somando esses políticos, são 70.794 políticos. Só de vereadores nesse país tem 57.931 vereadores. Eu não sei a precisão, se existe uma pequena diferença dos números que eu estou dizendo aqui. Isso é fácil de ser verificado, mas é isso, ok? Tá, então são 70 mil políticos. Agora, pasmem, isso é uma coisa extremamente simples. O que eu estou dizendo aqui é uma coisa tosca até. É só somar o quanto custa esse staff para o país, né? E qual é o tamanho dele. Entre assessores parlamentares da Câmara, do Senado, das câmaras estaduais, a maior parte sem concurso, entre assessores da Câmara Federal, etc., câmaras estaduais, são 715.074 funcionários não concursados. 715 mil funcionários não concursados que se somam aos 70 mil políticos lá, né? Tá? Então vamos lá. O total geral disso são 715 mil funcionários. Tal. O total geral de gasto, o que essa máquina custa para o país é de R$248 mil por minuto. Né? Para a gente fechar isso dando risada. 14,9 milhões por hora. 14 milhões por hora. 357 milhões por dia. E 10,7 bilhões por mês. Que dá um total de 120 bilhões por ano para sustentar esta porcaria que não traz benefício algum para o povo direto, para o povo brasileiro, que não significa absolutamente nada. Um exemplo claro de que isso é verdadeiro é o seguinte: se existisse câmeras dos deputados, Daniel Silveira não estaria preso. Né? Se existisse câmeras dos deputados.
e outros presos inocentes que existem nesse país, que são muitos. Eu estou citando apenas um colega, né? Um colega, tá? E fora isso, nós temos ainda o fundo, só para a cereja do bolo, são 6 bilhões de fundo partidário para um Congresso que não significa absolutamente. Essas e outras injustiças é que está deixando este país chegar na beira de um abismo, porque isso é matematicamente insustentável. Não é possível isso, sustentar essa máquina para nada. E ainda os caras querem estatizar mais ainda, né? Transformar, grudar nisso aí empresas estatais que são improdutivas, que aí vai, né? É uma discussão longa. Mas enfim, não é possível. Enfim, a convocação de Bolsonaro vem neste momento. E é extremamente importante que as pessoas percebam que precisam participar, que precisam comparecer, que precisam mostrar a vontade da sociedade brasileira, ou o nosso futuro vai ser um repeteco pior do que esses 13 primeiros meses. Então, espero que a gente se veja na Avenida Paulista, todos nós, ok? Um abraço para todos e até lá.